Olá, bem-vindo ao canal O Advogado Responde. Este canal tem o objetivo de esclarecer suas dúvidas jurídicas do dia a dia, que por vezes, podem estar tirando o seu sono e o deixando preocupado. Fique tranquilo que aqui você encontrará a melhor orientação jurídica a ser seguida, solucionando de uma vez a situação pela qual atravessa, sem estresse e sem dores de cabeça. Hoje vamos falar sobre acidente de trânsito, tudo o que você precisa saber caso se envolva ou se já se envolveu em um acidente de trânsito, o que fazer e que medidas tomar. Para que estas informações importantes consigam atingir o maior número de pessoas, inscreva-se no canal, pois nos comentários você poderá esclarecer qualquer dúvida que tenha em relação a este ou outro assunto jurídico. Não se esqueça de deixar um like e acionar o sininho de notificações para receber novos conteúdos, pois só aqui o advogado responde. Compreendemos que um acidente de trânsito pode ser um evento traumático e estressante para todas as partes envolvidas, incluindo vítimas e causadores. Como tal, é importante entender as implicações jurídicas relacionadas a esses incidentes. Se você for vítima de um acidente de trânsito, é importante tomar algumas medidas imediatas para proteger seus direitos. Em primeiro lugar, verifique se você e quaisquer outras pessoas envolvidas no acidente estão seguros e procure atendimento médico se necessário. Em seguida, chame a polícia ou as autoridades competentes e faça um relatório do acidente. Anote todos os detalhes do acidente, incluindo as informações de contato do motorista causador, se possível. Você também pode coletar informações de testemunhas como nomes e números de telefone, para que mais tarde possam testemunhar a seu favor. Se você é a vítima de um acidente de trânsito, pode receber indenização pelos danos sofridos, incluindo lesões pessoais e danos materiais ao seu veículo. Isso pode ser feito por meio de uma ação judicial ou de um acordo extrajudicial com a companhia de seguros do causador do acidente. Se você é o causador de um acidente de trânsito, é importante tomar medidas imediatas para garantir que as vítimas estejam seguras e recebam ajuda médica se necessário. Você também deve chamar a polícia e relatar o acidente. É importante que você nesse momento não se manifeste sobre o ocorrido, por estar tenso e nervoso, pois isso pode prejudicar sua eventual defesa legal. Em casos de acidente de trânsito, a responsabilidade pode ser determinada com base em uma série de fatores, incluindo as leis de trânsito locais e as circunstâncias específicas do acidente. Se você é o causador de um acidente de trânsito, é importante buscar aconselhamento jurídico imediatamente para proteger seus direitos e entender suas opções legais. Em resumo, se você é vítima ou causador de um acidente de trânsito, é importante tomar medidas imediatas para proteger seus direitos e garantir a segurança de todas as partes envolvidas. Consultar um advogado especializado em acidentes de trânsito pode ajudar a entender melhor suas opções legais e garantir que você receba a compensação adequada pelos danos sofridos no caso de vítima ou sendo o causador, pagar o que efetivamente é devido, sem abusos. Quais medidas devo tomar como vítima? Se você foi vítima de um acidente de trânsito, aqui estão algumas medidas que você deve tomar. Verifique se você e quaisquer outras pessoas envolvidas no acidente estão seguras e procure atendimento médico se necessário. Chame a polícia ou as autoridades competentes e faça um relatório do acidente. Forneça todas as informações solicitadas e forneça detalhes precisos sobre o que aconteceu. Anote todos os detalhes do acidente, incluindo as informações de contato do motorista causador, se possível. Você também pode coletar informações de testemunhas como nomes e números de telefone, para que mais tarde sirvam de testemunhas. Tire fotos da cena do acidente, dos danos aos veículos envolvidos, da sinalização, semáforo, placas de velocidade de estacionamento irregular, faixa de pedestres, etc., e de quaisquer lesões que você tenha sofrido. Procure um advogado especializado em acidentes de trânsito para obter aconselhamento jurídico. Eles podem ajudá-lo a entender seus direitos e opções legais. Entre em contato com sua companhia de seguros para relatar o acidente. Forneça todas as informações que eles solicitarem. Mantenha registros precisos de todas as despesas relacionadas ao acidente, incluindo despesas médicas, reparos de veículos, despesas com locomoção e perda de salário. Não fale sobre o acidente com outras pessoas, especialmente com a companhia de seguros do motorista causador, sem aconselhamento jurídico. Lembre-se de que, como vítima de um acidente de trânsito, você tem direitos legais.
É importante agir rapidamente para proteger esses direitos e garantir que você receba a compensação adequada pelos danos sofridos. Quais medidas devo tomar como causador do acidente de trânsito? Se você for o causador de um acidente de trânsito, existem algumas medidas que você deve tomar imediatamente após o incidente. Em primeiro lugar, é importante que você pare o veículo imediatamente após o acidente e verifique se todas as pessoas envolvidas no incidente estão seguras. Se houver feridos, chame imediatamente a ambulância e preste a assistência necessária. Em segundo lugar, você deve entrar em contato com as autoridades de trânsito locais para relatar o acidente. Eles poderão encaminhar a polícia para registrar um boletim de ocorrência e, se necessário, ajudar a controlar o tráfego na área do acidente. Em terceiro lugar, você deve trocar informações com as outras partes envolvidas no acidente, incluindo o nome, endereço, telefone e dados do seguro. Além disso, é importante que você colete evidências do acidente, como fotografias do local, danos aos veículos, sinalização, condições do tempo, irregularidades na pista e quaisquer outras informações relevantes. Finalmente, se você for notificado sobre uma ação judicial movida pelas vítimas do acidente, é importante que você entre em contato com um advogado para ajudá-lo a entender seus direitos e obrigações legais. Lembre-se de que, como causador do acidente, você pode ser responsabilizado por danos pessoais e materiais causados às vítimas, bem como enfrentar consequências criminais, se for determinado que você agiu com negligência, imprudência ou intenção criminosa. Por isso, é importante que você seja cooperativo com as autoridades e tome as medidas necessárias para proteger seus direitos e minimizar as consequências legais. Qual as responsabilidades civis e criminais? As responsabilidades civis e criminais em um acidente de trânsito variam de acordo com as circunstâncias específicas do acidente. Em termos de responsabilidade civil, o causador do acidente pode ser considerado responsável pelos danos causados às vítimas, incluindo danos pessoais e danos materiais. Isso significa que o motorista causador pode ser obrigado a pagar indenização às vítimas pelos danos sofridos. No entanto, para que a responsabilidade civil seja determinada, é necessário que haja prova da culpa do motorista causador no acidente. Em alguns casos, a culpa pode ser atribuída a mais de uma parte, como quando ambos os motoristas contribuíram para o acidente. Além da responsabilidade civil, o motorista causador pode enfrentar responsabilidade criminal se houver provas de que ele agiu com negligência, imprudência, imperícia ou com a intenção de cometer um crime. As consequências criminais podem incluir multas, suspensão ou revogação da carteira de motorista, e até mesmo prisão em casos mais graves. É importante lembrar que as responsabilidades civis e criminais são determinadas por meio de processos jurídicos. Se você foi vítima de um acidente de trânsito, é importante buscar aconselhamento jurídico para entender seus direitos e opções legais. Se você é o causador do acidente, é recomendável procurar aconselhamento jurídico para garantir que seus direitos sejam protegidos e para ajudar a minimizar as consequências legais. Além disso, é importante destacar que, em alguns casos, o motorista causador pode alegar circunstâncias atenuantes, como um problema mecânico no veículo ou uma condição médica que afetou sua capacidade de dirigir. No entanto, cabe ao motorista provar que tais circunstâncias eram reais e que elas foram a causa direta do acidente. Vale ressaltar que, em algumas situações, o Estado também pode ser responsabilizado por um acidente de trânsito, especialmente se o acidente ocorreu devido a condições precárias na estrada ou sinalização inadequada. Nesses casos, as vítimas podem ter o direito de buscar indenização do Estado. Em resumo, a responsabilidade civil e criminal em um acidente de trânsito depende das circunstâncias específicas do acidente. Para determinar a responsabilidade, é necessário considerar vários fatores, como a culpa do motorista causador, as lesões e danos sofridos pelas vítimas e quaisquer circunstâncias atenuantes. Se você estiver envolvido em um acidente de trânsito, é altamente recomendável buscar aconselhamento jurídico para entender seus direitos e obrigações. Esperamos ter esclarecido suas dúvidas sobre acidente de trânsito. Se você ainda tiver perguntas, inscreva-se no canal e deixe um comentário que teremos prazer em responder o mais breve possível. Não se esqueça de dar um like e ativar o sininho para receber nossas atualizações, pois só aqui, o advogado responde.